Estamos de volta com o segundo bloco do Mix TV Notícias. Falta de atenção, letras grandes e disformes e notas baixas. Esses sinais que parecem indicar desinteresse do aluno podem ocultar problemas de visão. Se a criança não enxerga bem, a infância perde cores e contornos importantes. Para que a deficiência visual não comprometa o aprendizado e o desenvolvimento, especialistas recomendam que a primeira consulta oftalmológica seja feita nos primeiros 2 anos de vida. O Mix TV Notícias recebe hoje o oftalmologista Luiz Fernando Rabelo Barros. Posso chamá-lo de Luiz Fernando? Pode. Luiz Fernando, é um prazer te receber aqui no programa. Muito bem, poucas pessoas sabem disso, mas qualquer problema na vista do bebezinho, do recém-nascido, pode ser detectado já assim que ele nascer, não é verdade? Sim, ao nascimento deveria ser obrigatório o teste do olhinho, que é o teste que evidencia alguma opacidade nos meios ópticos dos olhos, né? E através disso consegue detectar precocemente já ao nascimento, né, patologias que podem atrapalhar o desenvolvimento visual da criança. Agora, por que o teste do olhinho, que é um teste muito simples, nós já vamos mostrar daqui a pouco ao telespectador, por que ele ainda não é obrigatório na rede pública e também nos hospitais privados? Olha, é um teste que não se gasta nada para fazê-lo, 1 minuto, o pediatra, o oftalmologista pode fazer o teste do olhinho e falta provavelmente desejo e força política, né, para se criar uma lei de caráter nacional, obrigando os hospitais, as maternidades a realizarem o teste do olhinho, né, em todas as crianças. E que pode prevenir graves problemas para a criança, né? Porque eu tenho alguns dados que dizem o seguinte, que um bom percentual, me parece que 30% ou 40% da cegueira infantil poderiam ser evitadas se esse teste fosse realizado assim que a criança nasce. Não é? Sim, sim, são dados verdadeiros e é uma realidade triste, né, e presente em nosso país, né, que cegueiras que poderiam ser evitadas não são diagnosticadas e com isso não são tratadas. Né, ou seja, isso vai trazer graves consequências, não só para a criança, mas para o próprio país, porque depois um tratamento é muito mais caro. A reabilitação dessas crianças no futuro, né, tem a própria deficiência visual que pode incapacitar essa pessoa no futuro de exercer determinadas funções e também o custo de reabilitação dessa própria criança. Né? Bem, vamos mostrar o teste então do olhinho para que as pessoas percebam como ele é muito simples. Pode soltar. Então agora a gente vai fazer aqui no seu bebê, tá, cara? É bem rapidinho, é um teste que não dói, não precisa ser nenhum procedimento especial para realizar o teste do olhinho, a não ser um exame que todo serviço, toda maternidade tem, todo neonatologista tem o oftalmoscópio indireto, é um aparelho que projeta uma luz no fundo do olho do recém-nascido e através dessa luz a gente consegue avaliar rapidamente se os meios ópticos, né, estão transparentes. Nós conseguimos ver o fundo do olho, o reflexo vermelho, que nada mais é que o reflexo da retina no fundo do olho do recém-nascido. Estamos agora aqui com a Claudiane, uma nova mamãe também, e o João Vitor, né, João Vitor? E o João Vitor nasceu bem também, mãe? Nasceu. Parto normal. Agora vamos ver se a gargantinha do João Vitor também tá boa, né? Além do olhinho, ver se ele vai chorar. Não chorou. O João Vitor, a gente conseguiu perceber o reflexo vermelho do fundo do olho dele, tudo normal, né? O que significa que não existe nenhuma malformação congênita que atrapalhe o desenvolvimento dos olhinhos, né? Igual uma catarata, glaucoma, retinopatia da prematuridade, descolamento de retina, né? Nada que possa atrapalhar o desenvolvimento saudável. O que não quer dizer que não tem que fazer o exame oftalmológico depois, mais para frente, né? Por volta dos 2 aninhos fica indicado um novo exame oftalmológico com a nova fundoscopia, o novo fundo de olho, né? Ou seja, está provado que é um teste extremamente simples, né? Agora, que aparelho é aquele, Luiz Fernando? Aquele é o oftalmoscópio direto. Através dele, o médico olha e consegue visualizar o fundo do olho. Um aparelho que
todo neonatologista tem, qualquer consultório oftalmológico tem um aparelho barato. Quanto custa um aparelho como esse equipamento? Em torno de 700 a 800 reais. Ou seja, compra... para a rede pública ou para qualquer hospital, isso é um aparelho aí. É muito barato, não é? Isso você pode colocar aí, para pagar um equipamento desse, você paga um equipamento desse em um mês. Né? Se você reduzir aí o custo de um parto em R$10, você... tranquilamente você faz 70 partos num mês, mole, né, em qualquer hospital. Como é uma questão preventiva, né, talvez devido a isso não se dá o devido valor. Né? Aliás, medicina hoje, qualquer setor da medicina, o interessante é a prevenção, não é verdade? A prevenção é que vai reduzir custos e que vai também tornar a população mais saudável. Isso já deveria ser obrigatório em toda a rede pública de saúde, não é verdade? Não existe desculpa, me parece que não existe desculpa, qualquer argumento para que as autoridades de saúde do nosso país não coloquem esse teste como obrigatório. Isso certamente no futuro, espero que não distante, seja criado leis que obriguem todas as clínicas e todas as maternidades a realizarem o teste do olhinho. É simples, fácil, barato, indolor. Ou seja, esse teste é feito no berçário. No berçário, já ao nascimento. Né? Como é obrigatório já fazer o teste do pezinho, né? Também deveria ser obrigatório. O pediatra tem condição de fazer esse exame? Tem Ele tem conhecimento? Tem conhecimento. Não há necessidade da presença de um oftalmologista naquele momento? O que é esse exame? Esse exame a gente projeta uma luz, né, pelo aparelho, e essa luz ela bate na retina e é refletida de volta. É o quê? Um infravermelho? Não, né? Não, é uma luz normal. Que bate, que é projetada pelo aparelho, bate no fundo do olho e volta de novo. Ou seja, ela precisa ser contínua. Exatamente. Quando você faz o exame e não percebe o reflexo vermelho da retina, significa que tem alguma coisa impedindo a luz de chegar ao fundo do olho e voltar. E o que pode, por exemplo, se houver algum problema, aí eles estão mostrando de novo o exame, né? A luz ali incidindo sobre a face do neném. Agora vai no olhinho dele. Agora, se essa luz for descontínua, o que ela pode indicar num primeiro momento? Então, claro que eu acho que depois vai ter uma investigação maior, mas num primeiro momento o que ela pode indicar? Então, se o médico faz o exame e não percebe o fundo vermelho do olho, geralmente é um fundo esbranquiçado, né? Aí ele é alguma opacidade dos meios, pode ser a opacidade da córnea, pode ser a opacidade do cristalino ou alguma alteração lá no fundo do olho, na retina. Pode ser uma catarata que é muito comum, a catarata congênita, né? A catarata que a criança já nasce com isso, que é a opacidade do cristalino. Era muito comum no passado, quando no pré-natal, que também é uma questão preventiva, né? Já se obriga a fazer hoje no pré-natal determinados exames sorológicos que previnem infecções, toxoplasmose, rubéola, sífilis. Isso é tudo feito no pré-natal e quando se descobre que a mãe tem essas doenças, já é tratada e não dá tempo dessas doenças levarem a malformação no feto e também, no caso da toxoplasmose, é uma malformação nos olhos, a rubéola também, né? Mas a catarata congênita infantil, essa que a criança já nasce com ela, a criança pode, ainda ali, nos primeiros dias, já sofrer uma intervenção cirúrgica? Sim. Assim que ela estabiliza, sai da maternidade, né, já se planeja a cirurgia, quanto antes melhor, porque... Antes do primeiro mês de vida? Aí não, espera-se ela, pelo menos essa fase de aleitamento até os 6 meses, né? Pode esperar até os 6 meses? Pode esperar até os 6 meses para fazer essa intervenção cirúrgica, que é feita com anestesia geral, então necessita que a criança esteja um pouco mais fortalecida para sofrer a intervenção. Mas é uma cirurgia relativamente fácil? Não é. É uma cirurgia delicada, que tem que ser feita em um serviço que tem experiência em cirurgia de catarata infantil, né? Mas é uma cirurgia que é feita pelo cirurgião experiente com grande sucesso. Bisturi ou laser? É feito com ultrassom, a cirurgia moderna da catarata, chama facoemulsificação. Tá? No Instituto Visão, vocês realizam essa cirurgia? Sim, realizamos. Temos um especialista lá que tem já um número enorme de cirurgias de catarata infantil, o Dr. Francisco Porfírio. Ele é muito experiente e toda semana ele tem operado, para você ver como é frequente a catarata congênita. Toda semana ele opera 2 a 3 casos, né, de catarata congênita. E qual é a taxa de sucesso? Olha, a cirurgia, quanto antes você operar esse olhinho, a cirurgia sendo bem sucedida,
né, maior vai ser a chance desse olho recuperar a função visual. Porque quando esse olho ele não é estimulado pela luz, essa criança vai fazer a cirurgia com 5 anos, ela ficou 5 anos sem ter estimulação luminosa no fundo dos olhos. Esses neurônios que estão lá na retina, eles não se desenvolvem e aí a criança fica amblíope, né? Ou seja, fica com o famoso olho preguiçoso. E eu tive um olho assim por conta de uma hipermetropia, né? Há 40 anos atrás, nem se usava ainda, quer dizer, já se usava, mas poucos oftalmologistas já detinham essa técnica de tapar um olho, né, uma vista para desenvolver a outra. Eu me lembro que eu era garoto, levei uma pedrada na vista direita, afundou o meu nervo óptico e ele não se desenvolveu, dos 4 aos 7 anos. Porque a gente sabe disso, mas a vista, ela só está totalmente formada aos 7 anos de idade, não é isso? Então, por 3 anos, a minha vista direita ela ficou sem desenvolver. Depois eu fui fazer um exame, né, oftalmológico e ficou constatado que eu estava com 3, 4 graus de hipermetropia por conta desses anos que a vista não se desenvolveu. E hoje é uma coisa curiosa isso que você falou, né, dos neurônios. Hoje, por mais que eu realize uma cirurgia, eu vou realizá-la. Já realizei uma e vou realizá-la no futuro, porque a todo momento a oftalmologia descobre novas tecnologias, mas o meu cérebro nunca mais vai ler uma imagem perfeitamente. Pode até zerar o grau, mas nunca terei uma visão perfeita. Sim, os neurônios da retina, eles se desenvolvem até os 7 anos de idade. Já nascem com todos os neurônios, mas eles não estão completamente desenvolvidos. Para que eles se desenvolvam, é preciso que eles tenham a devida estimulação, que a imagem chegue perfeita no fundo do olho e que esses neurônios se desenvolvam através dessa imagem perfeita que chega lá, para que eles possam interpretar e levar para o cérebro. O olho forma a imagem, mas quem enxerga é o cérebro. Então, se esses neurônios que fazem essa ligação dos olhos com os cérebros não estiverem bem desenvolvidos, essa pessoa vai ter uma deficiência visual. Né? Então, se ela não for estimulada a contento até essa idade de 7 anos de idade, ou como no seu caso, que foi uma ambliopia refrativa, o que é isso? Tinha uma diferença grande de grau de um olho para o outro, o cérebro desenvolveu somente o olhinho que tinha pouco grau e deixou o outro olho que tinha mais grau sem desenvolver. Por quê? Porque a imagem não se formava direito. O olho que ele ficou trabalhando pelos dois. Exatamente. Né? A imagem, o cérebro não se desenvolveu. Agora, talvez se eu tivesse usado um tampão nesses 3 anos, em 2, 3 anos, talvez a vista tivesse ficado normal. Certamente teria melhorado bastante. O tratamento é feito assim, no caso da ambliopia refrativa, que tem uma diferença de grau de um olho para outro, usa-se a correção óptica, os óculos, e tampa o olho bom, para que a imagem chegue no fundo do olho, corretamente do olho deficiente, estimule os neurônios e depois dos 7 anos essa pessoa vai ter o grau elevado, mas vai enxergar bem. Agora, após esse teste do olhinho, verificado que a criança não tem qualquer problema, ou se tiver, no caso da catarata congênita, e ela vai passar por uma cirurgia, qual seria a idade ideal para a criança realizar um outro teste, um outro teste oftalmológico? Olha, é preconizado o primeiro exame, o teste do olhinho, ao nascimento, aos 6 meses um novo exame, né, que nada mais é do que dilatar a pupila e ver o fundo de olho. Né? E aí, depois disso aí, aos 2 anos de idade, não tendo nenhum problema, cada 2 anos para realizar um novo exame. Agora, aos 6 meses de idade, o que vocês podem diagnosticar? Alguma alteração mais assim, de fundo de olho que você não conseguiu ver. O teste do olhinho, a gente apenas vê o reflexo vermelho. Acuidade visual? Não. A gente vê o reflexo do fundo do olho no teste do olhinho. Se a criança tem algum problema ou não. Exatamente. É congênito. Somente isso. Não tendo nada, aos 6 meses, vai, dilata a pupila e o médico, com um aparelho mais específico, consegue ver e delinear todas as estruturas do fundo do olho, buscando algumas alterações que podem ocorrer, né, que pode impedir o desenvolvimento da saúde. E o que pode ser diagnosticado aos 6 meses? Olha, normalmente são alterações vasculares, né, do fundo do olho, uma retinopatia da prematuridade, que às vezes a criança nasceu prematura e não fez o exame devido de fundo de olho e não consegue se ver a periferia da retina, que normalmente está atrófica no fundo do olho, malformações congênitas que às vezes passam batida. O teste do olhinho apenas, como eu te disse, vê o reflexo do fundo do olho. Você não consegue ver a anatomia dessas alterações que podem ter no fundo do olho, cicatrizes no fundo do olho, devido a toxoplasmose, alterações do nervo óptico, de atrofia, alguma
alteração de nascimento. Alguma mesmo. alteração provocada por doenças que a mãe pode ter sofrido, né, ao longo da vida? Não, são doenças que acontecem durante a gestação. Durante a gestação. Geralmente rubéola, sífilis, toxoplasmose, que levam a alterações no fundo do olho, né, que às vezes nem sempre... Mas isso a gestante já é informada, né, já é orientada. Se ela durante a gestação, ela contrair uma dessas doenças, se ela tiver um pré-natal, né, o obstetra já vai alertá-la para os riscos que a criança está correndo. Esta é a questão preventiva do pré-natal. Né? O mais importante é esse acompanhamento seriado. 6 meses, depois 2 anos, já buscando, com 2 anos já se busca... 2 anos, o que você já consegue diagnosticar? Busca alterações de refração, de grau. Né? Se a criança já tem alguma alteração, miopia, hipermetropia... Agora, como é que esse exame é feito, Luiz Fernando? Porque a criança, aos 2 anos de idade, é difícil ou não? Vou deixar vocês falando. Para ela... contribuir, colaborar com uma consulta, já que vocês já podem diagnosticar uma miopia, uma hipermetropia, um astigmatismo, ela contribui durante o exame? Não, ela independe da vontade da criança, né? Feito a dilatação da pupila, né? E através do exame que chama esquiascopia, a gente projeta uma luz no olho e com a régua, que tem vários lentes com graus diferentes, a gente consegue quantificar os grauzinhos independente da informação da criança. Né? Mas pode também perguntar para a criança se você enxerga melhor assim, com essa lente? Não, com 2 anos não. Com 2 anos ela não vai saber responder. É medida a pressão do olho da criança nessa idade? Não, só quando há suspeita de glaucoma, né? Aí é feito a medida da pressão sob anestesia. E como é que se suspeita da criança desenvolver um glaucoma? Porque o glaucoma é uma doença silenciosa ou não? É, silenciosa. Essa é uma outra doença que acomete crianças e que leva à cegueira, se não for descoberta precocemente. O principal sintoma do glaucoma infantil, né, congênito, é o lacrimejamento excessivo, o olho vermelho e a criança que coça muito os olhos. Né, são sinais que deve estar no diagnóstico diferencial, o glaucoma. Né? E em casos mais avançados, né, que quando não é diagnosticado, crianças de zona rural, né, que às vezes demoram muito a procurar o médico, já chega no quadro que chama de Bull Eyes ou Bufftalm, que é o olho já, a córnea já dilatada, o olho já aumentado para frente. Aí já é caso já irreversível. E aí a criança corre o risco de ficar cega? Não, fica cega. Fica cega. O glaucoma fica cego. E a glaucoma é responsável por que percentual de cegueira infantil? Olha, nas crianças é pequeno. A causa de cegueira mais comum nas crianças está relacionada com as opacidades dos meios, cataratas, opacidades da córnea, retinopatia diabética. É um percentual pequeno perto do... Crianças que já nascem diabéticas estão mais vulneráveis à retinopatia? Não, não necessariamente? Não necessariamente. A retinopatia diabética ela é mais frequente em usuários de insulina. Né? E as crianças que já nascem diabéticas, né, elas, por volta de 6, 7 anos, ou dependendo da idade que vai se manifestar o diabetes, ela começa a usar insulina precocemente. E o tempo de uso de insulina está relacionado com o desenvolvimento da retinopatia diabética. Né? Então, geralmente, a retinopatia diabética ela é mais comum em pacientes que usam insulina, né? E é mais o jovem... E ela ocorre o quê? Mais na idade, quando a pessoa já está com a meia-idade? 40, 50 anos? Aí é o diabetes tipo 2, né? Que é o diabetes que não insulino dependente. E esse diabético, normalmente em torno de 5 anos de diagnóstico de diabetes, já começam a ter problemas, alterações nos vasos do fundo do olho. Essas alterações dos vasos do fundo do olho é que leva à retinopatia diabética, que pode levar à cegueira. Agora, voltando àquela consulta dos 2 anos, se vocês conseguem já diagnosticar algum problema em relação ao grau da vista da criança, já pode se diagnosticar uma miopia, uma hipermetropia e astigmatismo. Sim. E nessa idade... as crianças já podem usar lente corretora? Já podem usar óculos? Sim, já existem óculos específicos para crianças, são óculos com armações flexíveis que não quebram, lentes que não quebram, né, que são amarradas atrás da orelha para que não fique caindo. Né? É difícil a criança usar óculos nessa idade? É difícil. Tem que ter todo um trabalho do pai, da mãe, conversando, explicando. Né? E a gente fala que nessa idade o óculos ele é meio descartável, né? Passa, quebra, depois tem que voltar a fazer de novo. Né? Mas usam e é importante.
E tem hoje materiais flexíveis e a preços razoáveis. Sim, preços razoáveis. E também é importante também ressaltar que a gente vê também em consultórios adolescentes que fazem os pais chorarem por não ter feito o tratamento do uso do tampão. Né? Porque a criança não gosta de usar tampão. Quando tampam o olho bom delas, elas passam a enxergar mal e arrancam, né? Não fura o tampão no meio e acaba não usando. Ninguém aí chega na adolescência, né? Aí chega na adolescência, eles ficam sabendo que se tivesse usado corretamente o tampão e os óculos, eles teriam uma visão melhor, né? Acabam culpando os pais por isso. Não, mas porque ninguém gosta de ser pela rua como um pirata. É verdade. Não é verdade? Mas se é o tratamento correto, é claro que quando nós estamos mais maduros, né, nós compreendemos. Agora a criança acha horrível aquilo, né, porque realmente as outras crianças ficam achando aquilo gozado, né, ficam brincando. Nossa, né? É uma grande causa de não adesão ao tratamento é justamente os colegas, né? Os colegas realmente falam muito, e até mesmo com os óculos, né? Até mesmo com os Depois óculos. dos 2 anos, qual é a idade? Quando não tendo nada, a cada 2 anos repetir o exame oftalmológico. Então, 4 anos, 5 anos? 6... Né? Agora, uma idade que é capital são os 7 anos, não é isso? 7 anos, justamente pelo fato dos neurônios se desenvolverem até essa idade. Então, necessitam de serem estimulados corretamente até essa idade. Então, antes dos 7 anos, é importante já ter passado por todas essas etapas aí. Me diz uma coisa, Luiz Fernando, uma criança que chega aos 7 anos de idade, sem qualquer problema de visão, ela pode, mesmo com esse diagnóstico, ela pode, durante a puberdade ou na adolescência, ou assim que ela se torna adulta, com 18, 19 anos, desenvolver algum problema? Olha, como miopia? Sim, certamente. Morfologicamente, o que é a miopia? É um olho que cresceu mais do que o necessário, é um olho com um comprimento maior do que deveria ser. Então, a imagem se forma no meio do olho, né? E isso embaça a visão de longe. Quando é que é muito comum de aparecer a miopia? Justamente na puberdade, porque o adolescente cresce muito e às vezes esse olho tem um estímulo de crescer mais do que deveria. Não, que nós mais crescemos, na realidade, né? E gera aí a miopia, né? Então, a gente fala que as crianças que com 5, 6 anos já são míopes, né? Quando chegar na puberdade, esse grau vai aumentar mais ainda. São aquelas pessoas que chegam aí a 5, 7, 8 graus de miopia na adolescência. São aquelas que já eram míopes na infância, 5, 4 anos de idade, já tem miopia, significa que esse grau ainda vai crescer muito. Porque, agora, a cirurgia na cidade não é indicada, não? Justamente por isso, porque a miopia, como eu disse, o crescimento da miopia acompanha o crescimento corporal. Então, para se fazer a cirurgia, é necessário que esse grau já tenha, a taxa de crescimento já esteja bem reduzida. E a gente nota isso estatisticamente por volta de 21 anos, que é quando cessa o crescimento corporal e tende a diminuir o estímulo de crescimento do olho e também aí diminuir a taxa de crescimento. E geralmente é nessa idade que as pessoas realizam a cirurgia, se submetem a essa cirurgia, aos 21 anos, 22 anos. Normalmente acima de 21 anos. E a taxa de sucesso é muito elevada, né? Porque eu conheço muitas pessoas míopes, que eram míopes, que fizeram a cirurgia e praticamente zeraram. A cirurgia, na realidade, ela zera o grau que você tem. Ela não impede que o grau continue a crescer, né? Então, meu grau voltou. Não é que o grau voltou, é que o grau continuou a crescer, né? Normalmente, essa cirurgia, quando ela é feita, hoje os aparelhos estão muito modernos, já se zera o grau ali no ato da cirurgia. É a cirurgia laser, infravermelho, bisturi, laser. A cirurgia moderna hoje é o laser, a cirurgia personalizada, que corrige pontos específicos da córnea de cada paciente, e com isso melhora muito a qualidade visual. O laser antigo, ele corrigia a córnea como um todo, então às vezes zerava o grau, mas essa pessoa não tinha uma qualidade de visão muito boa, tinha os que a gente chama sintomas de glare, que é um ofuscamento que fica ao olhar fontes luminosas, né? Com a cirurgia personalizada, isso diminui bastante. Agora, a pessoa pode passar por 1, 2, 3 cirurgias? Sim, se tiver uma saúde corneana, de curvatura e espessura bons, né? Boa espessura e boa curvatura, pode fazer 2, 3 cirurgias, desde que tenha espessura suficiente. E a hipermetropia também pode ser desenvolvida na adolescência ou não? Olha, é muito mais comum a miopia do que a hipermetropia. Normalmente a criança que é hipermétrope, ela já nasce hipermétrope e com aquela quantidade de grau que vai acompanhar durante a vida. A miopia não, a miopia tende a crescer
aumentar com a puberdade. A hipermetropia, a criança já nasce com ela. Mas a criança, por exemplo, pode passar por uma cirurgia? Não, de correção de grau não. Não. De correção de grau segue o mesmo critério da miopia que é após os 21 anos. Mas, então, ela zerando o grau aos 21 anos, ela vai conseguir, o cérebro vai conseguir ler uma imagem perfeitamente ou não? Sim, se essa imagem estiver se formando perfeitamente no fundo do olho, ela vai enxergar bem. Uhum. E o astigmatismo? Da mesma forma, já é corrigida plenamente com a cirurgia moderna. O astigmatismo, a pessoa vê o quê? Vê 2 imagens, 3 imagens, ela vê a imagem duplicada? Como é isso? Superposta? É como se fosse isso, é uma superposição das imagens ali que deforma os contornos, né? É um óculos de 3 dimensões. Perde um pouquinho a nitidez dos contornos, né? Ver se... Agora, a pessoa também fica sensível à luminosidade, não? Fica, justamente por ser uma irregularidade da córnea. O que é o astigmatismo? A miopia é um olho de comprimento maior, a hipermetropia, um olho, exatamente o contrário da miopia, um olho de comprimento menor do que o necessário, e o astigmatismo é uma irregularidade da córnea. Então, os raios luminosos, quando passam por essas irregularidades, eles sofrem reflexão e acabam ofuscando um pouquinho a visão e dando esse sintoma de fotossensibilidade, fotofobia. E hoje já existe a cirurgia para o astigmatismo? Sim, normalmente já é feita com laser tradicional. E a cirurgia consiste em quê? Em tentar fazer uma curvatura perfeita na córnea? Justamente isso. A cirurgia do astigmatismo consiste em corrigir essas irregularidades da córnea. Pessoas que têm problema de córnea, córneas que vão ficando cônicas, a cirurgia também pode solucionar esse problema? Não. Aí... o ceratocone, que é uma doença muito comum, né, comete muitas pessoas, muitos jovens mesmo, a cirurgia é contraindicação absoluta para a cirurgia do laser. Não se faz cirurgia a laser em quem tem ceratocone, porque isso pode agravar ainda mais a saúde da córnea e fazer a doença progredir muito rapidamente para o transplante da córnea. Né, hoje em dia são raros, não é que é raro, hoje em dia é menos comum a gente vê o transplante de córnea como solução para o ceratocone. Hoje tem tecnologias novas como o crosslinking, que você desepiteliza a córnea, coloca uma vitamina em cima da córnea e joga uma radiação, uma luz em cima da córnea dessa vitamina que fortalece a estrutura da córnea e impede que ela fique cônica. Né? Esse é o crosslink que não cura o ceratocone, apenas fortalece a córnea e impede o desenvolvimento do ceratocone. E tem o astigmatismo, essa forma cônica, que é o implante do anel, o anel intraestromal. Luiz Fernando Rabelo Barros, olha, foi um prazer enorme te receber aqui, tá certo? Antes de nós encerrarmos, se você me permite, eu vou divulgar aqui o site do Instituto Visão, tá certo? E o telefone para os espectadores que queiram fazer contato com vocês, tá certo? Muito bem. O site do Instituto Visão é www.visãoinstitutos, sem o tio, claro, .com.br. Vou repetir, www.visãoinstitutos.com.br. As pessoas devem estar perguntando por que institutos, né? Porque vocês têm 3 unidades, não é isso? As unidades ficam em Taguatinga, no setor comercial sul e na 714 sul, não é isso? E o telefone, a central de atendimento, é o 3038-8001. 3038-8001. É isso. Isso mesmo. Luiz Fernando Rabelo Barros, olha, muitíssimo obrigado pela presença e pela entrevista. Tá certo?